Senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Charles Albert, eu sou trabalhador do Centro Espírita Maria Madalena, localizado na cidade de Planaltina, Distrito Federal. Hoje nós teremos um encontro virtual, continuaremos a sequência de palestras de título geral Parábolas e Ensinos de Jesus, e a palestra de hoje, o bate-papo de hoje, na verdade, com tema específico, o Evangelho para os Marginalizados. Como de costume, nós iniciamos sempre as atividades espíritas com a prece. Eu gostaria que todos vocês, nesse instante, nos acompanhassem em oração. Então, fechamos os nossos olhos, buscando a presença de Jesus ao nosso lado, solicitando ao Mestre Amigo que nos ampare, nos abençoe, que nos coloque em condições, nesse instante, de ouvirmos essas palavras, de refletirmos sobre esses ensinamentos e que essas informações, esses conceitos sirvam para nos transformar em pessoas melhores. Que assim seja. Então, dando início ao nosso bate-papo, nossa palestra, eu gostaria de apresentar para vocês os livros que serviram de referência bibliográfica, que serviram de fundamentação para essa palestra. Como vocês podem acompanhar aí na sua tela, nós temos aqui os dois primeiros livros chamando Compreendendo Todas as Parábolas de Jesus, que é do Klein Snodgrass, e As Parábolas de Jesus comentadas por John MacArthur. Esses dois livros são livros escritos por pastores evangélicos norte-americanos. São dois teólogos, dois estudiosos do evangelho, do cristianismo. São livros realmente muito interessantes e que eu recomendo a leitura para quem quiser ter um aprofundamento um pouquinho maior sobre o tema das parábolas. Na sequência, nós temos aí no centro o Novo Testamento, com a tradução do Haroldo Dutra Dias. É uma tradução muito interessante, ele tentou ser fiel, o mais fiel possível ao texto original, de onde ele traduziu, e ele traz várias notas de rodapé explicando os termos, o significado desse termo dentro do contexto, e o objetivo dele era fazer com que trazer um evangelho com a interpretação e com a leitura de como seria um judeu na época de Jesus. Então, realmente é um livro muito interessante. E depois nós temos outros dois livros aí, Parábolas Evangélicas, do Rodolfo Caligares, e Parábolas e Ensinos de Jesus, do Caio Barchuto, que são dois livros espíritas, também muito, muito legais e que vale muito a pena a sua leitura, mais uma vez, para aqueles que querem conhecer, estudar, entender o real significado dessas parábolas. Por fim, o último livro chama-se Paulo e Estevão, que é uma psicografia do Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, que vai contar a história dos primórdios do cristianismo. E a gente vai fazer só um trechinho desse livro para contextualizar o nosso assunto de hoje, ok? Então, dando seguimento. Hoje nós vamos nos ater ao Evangelho de Lucas, mais especificamente o capítulo 15. O capítulo 15 tem 32 versículos. E esse capítulo 15 tem 3 parábolas. E são parábolas que estão interconectadas e que elas meio que se completam umas às outras, de modo que o estudo delas traz a completude de qual que era a ideia que o Lucas queria passar do ensinamento de Jesus. As parábolas que compõem o capítulo 15 são, como vocês podem acompanhar, parábola da ovelha perdida, parábola do dracma perdida e parábola do filho pródigo. No encontro de hoje falaremos apenas das duas primeiras. A parábola do filho pródigo vai ficar para um próximo encontro, para uma outra conversa, e falaremos especificamente dessa palestra, analisando versículo a versículo e tentando extrair daí o máximo de informação possível para servir para a nossa reforma íntima, ok? Lá do livro Paulo e Estevão, tem um trechinho, uma narrativa, que ele vai dizer quem é o Lucas, quem é esse evangelista que escreveu esse capítulo e que nós estamos nos dedicando ao estudo de hoje. Então eu gostaria que vocês acompanhassem comigo a leitura desse trechinho do livro Paulo e Estevão. Diz o seguinte: viajantes ilustres visitavam-na cheios de interesse. Os mais generosos faziam questão de lhe amparar os encargos de benemerência social. Foi aí que surgiu certa vez um médico muito jovem de nome Lucas. De passagem pela cidade, aproximou-se da igreja animado por sincero desejo de aprender algo de novo. Sua atenção fixou-se de modo especial naquele homem de aparência quase rude, que fermentava as opiniões antes que Barnabé empreendesse a abertura dos trabalhos. Aquelas atitudes de Saulo, evidenciando a preocupação generosa de ensinar e aprender simultaneamente, impressionaram-no a ponto de apresentar-se ao ex-rabino, desejoso de ouvi-lo com mais frequência. Pois não, disse o apóstolo satisfeito, minha tenda está às suas ordens. E enquanto permaneceu na cidade, ambos se empenhavam diariamente em proveitosas palestras concernentes ao ensino de Jesus,
Retomando aos poucos seu poder de argumentação, Saulo de Tarso não tardou a incutir no espírito de Lucas as mais sadias convicções. Desde a primeira entrevista, o hóspede de Antioquia não mais perdeu uma só daquelas assembleias simples e construtivas. Na véspera de partir, fez uma observação que modificaria para sempre a denominação dos discípulos do Evangelho. Está lá no livro Paulo Estevão, Psicografia do Chico Xavier Espírito Emmanuel, segunda parte, capítulo 4. Pois bem, Lucas, o apóstolo, o evangelista, ele era médico da região, dessa região Antioquia, era uma colônia grega. Ele, tão jovem, teve a oportunidade de estudar, teve educação formal, culto, e vai conhecer o apóstolo Paulo. Ou seja, Lucas não foi discípulo direto de Jesus, ele não conviveu com Jesus, ele não presenciou os fatos que narra. Ele aprendeu com Paulo e depois transcreve e cria o seu evangelho, e que é um evangelho de fato muito interessante, muito bem escrito. E note então que ele sai lá da sua região, vai até onde estava Paulo com a sua pregação, com a sua igreja ali fundada, igreja no sentido, não no sentido físico de um local construído e que recebe essa denominação, mas no seu sentido filosófico, onde significa um local onde as pessoas se reúnem, se congregam para buscar a sua transformação interior, para levar o seu espírito a Deus. E Lucas, então, na presença de Paulo, aprende com ele, se transforma, então, num grande divulgador, e o Lucas é responsável não só pela escritura do Evangelho de Lucas, como também pelo Atos dos Apóstolos, que também é um livro muito interessante dentro do contexto do Novo Testamento. E o termo cristão foi, de fato, cunhado por Lucas. Lucas é a primeira pessoa que diz que aqueles que são os seguidores da boa nova transmitida por Jesus, dos ensinamentos cristãos, recebem o nome então de cristãos. Então ele é o grande responsável por cunhar esse termo. Na sequência, nós gostaríamos de trazer uma reflexão do Klein Snodgrass sobre essas parábolas, sobre o conjunto de parábolas no texto de Lucas. Então acompanhe comigo mais uma vez a leitura, por favor. As parábolas da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo em Lucas 15 abordam o tema da perda e da recuperação. Elas refletem o uso que Jesus fazia de um tema específico para falar da presença do reino de Deus e da compaixão. Pelo menos o capítulo 15 e talvez toda a seção compreendida entre os capítulos 14, versículo 1 até o capítulo 17, versículo 10, está concentrado no evangelho para os desconformes, os marginalizados. Este capítulo representa o cerne da viagem de Lucas, onde ele apresenta a parte principal dos ensinamentos de Jesus e, por conseguinte, o cerne de seu evangelho como um todo. Ou seja, esse é o ponto onde nós vamos ter a clara manifestação de que Jesus se colocou como o Filho de Deus, o seu emissário direto, mas para levar a mensagem do Evangelho a todos, indistintamente, especialmente aqueles que eram marginalizados, aqueles que eram desconsiderados no seio da sociedade de então. Vejamos então a parábola da ovelha perdida, na tradução do Haroldo Dutra Dias, lá no Evangelho, no seu Novo Testamento. Estavam se aproximando dele todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este acolhe pecadores e come com eles. Contou-lhe uma parábola, dizendo: Qual homem dentre vós, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e sai em busca da perdida até encontrá-la? Encontrando-a alegre, a coloca sobre seus ombros e, após dirigir-se para a sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. Eu vos digo que, desse modo, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos, que não têm necessidade de arrependimento. Uma parábola curtinha, mas que tem um significado bastante profundo. Note que ele começa dizendo que Jesus estava com os publicanos e os pecadores. Quem são os publicanos? À época, os coletores de impostos recebiam essa denominação de publicanos. E os judeus não consentiam com a ocupação romana, não consentiam com o domínio do Império Romano. E para eles era aviltante ter que pagar tributos e que esses tributos fossem enviados para Roma. Então, aqueles indivíduos que cobravam os tributos eram vistos como pessoas ruins, pessoas à margem da sociedade. Esses eram os publicanos.
E quem eram os demais pecadores que andavam com Jesus? Toda sorte de desvalidos: os cegos, os coxos, os leprosos, as prostitutas. E por conta de Jesus ter essa proximidade com as pessoas comuns, com as pessoas do povo, fez com que os fariseus e os escribas se revoltassem contra Jesus. E quem eram os fariseus e os escribas? Eram os donos da verdade, eram os tais doutores da lei. Eram pessoas que tiveram a oportunidade de conhecer e estudar os textos do Velho Testamento, mais particularmente a lei mosaica, a lei de Moisés, e eram pessoas que se arvoravam de serem os intérpretes da norma. E eles eram as pessoas que regulavam tudo. Como eles eram os donos do conhecimento, os senhores da verdade, eles impunham as suas normas para as demais pessoas, para as pessoas comuns. E nisso aconteciam vários abusos para poder perpetuar essa sua posição privilegiada como sendo o intermediário, o comunicador com Deus. Imagine que esses caras eles vão se sentir bastante ofendidos com a presença de Jesus. Porque Jesus se apresenta como o Filho de Deus, o Messias prometido. E vai andar com esse povo, prostitutas, aleijados, cobradores de impostos, e vai dizer para esse pessoal que todos nós somos filhos de Deus. Todos nós somos iguais perante o Pai. Todos nós temos os mesmos direitos e as mesmas obrigações uns para com os outros. E um dia todos nós seremos felizes e entraremos no reino dos céus. Imagine para o fariseu, para o escriba, ter que reconhecer que ele é igual a um desses outros desvalidos e que eles tantos combatiam e execravam. Aí era uma grande afronta. Então, em várias oportunidades, os fariseus e os escribas tentaram e testaram Jesus. Só que nessa situação em particular, Jesus dá uma resposta na forma de parábolas, e como nós já vimos num outro encontro, as parábolas são formas de ilustrar um determinado conceito, um determinado conhecimento, por meio das coisas do dia a dia daquelas pessoas. Então, como Jesus estava falando para pessoas do povo, ele vai trazer o exemplo de um pastor. E a atividade de pastoreio, a atividade do pastor, não era atividade tão nobre, tão bem valorizada. Era uma atividade de uma pessoa comum, da pessoa do povo. E ele vai dizer que aquela ovelha que se perde não ficará perdida para sempre. Numa analogia, Jesus, nosso mestre, o nosso pastor, que é o responsável por cuidar do seu rebanho. O rebanho seria então toda a humanidade terrestre. E o nosso pastor é o responsável por guiar esse rebanho pelos caminhos seguros, pelos caminhos onde tem o alimento fresco, a água fresca, e depois trazer de volta para o abrigo do lar. Só que nós, ovelhas, às vezes nos desgarramos do rebanho. Às vezes a ovelha está afim de um pasto mais verdinho, mais suculento, às vezes tem curiosidade para saber o que tem ali, e às vezes a ovelha vai caminhando, caminhando, se distancia e se perde. E aí cansada, sem saber voltar para casa, sentindo-se sozinha, às vezes essa ovelha sucumbe. E se não tem um pastor para procurá-la, para encontrá-la, é possível até que ela não volte mais para casa. Às vezes nós nos perdemos pelos caminhos da vida. Às vezes nós buscamos a satisfação dos prazeres, buscamos aventuras, às vezes pela curiosidade. Às vezes nos perdemos e, por nossa sorte, por acréscimo da misericórdia de Deus, nosso Pai, temos um pastor que vela por nós, o nosso Mestre Jesus. E esse Mestre não briga, não castiga, não pune, porque note que na parábola o pastor encontra a ovelha, coloca a ovelha nos seus ombros, volta para casa e reúne todos os amigos, todas as pessoas da vila, da aldeia, para comemorar com ele a alegria de ter resgatado aquela ovelha que se perdeu. Então, para todos nós que em algum momento tropeçamos, caímos, nos desviamos do caminho, não há motivo para o choro, para o desespero, para o medo da punição, porque Deus, o nosso Pai, não é vingativo. Jesus, o nosso pastor, há de nos receber de braços abertos. E se preciso for, vai acabar nos carregando no colo, de volta para o nosso lar. E o nosso lar é a casa do Pai.
a casa de Deus, o universo é a morada que nos é reservado. E eu gostaria de chamar a atenção para vocês um trechinho do livro do John MacArthur, que ele trata exatamente dessa parábola. Ele diz o seguinte: mas ele não era o tipo de Messias que eles esperavam. Ele claramente se opunha a seu grande aparato de tradições religiosas criadas pelo homem. Os fariseus sabiam que, se Jesus assumisse o lugar que lhe pertencia por direito no trono como Messias de Israel, o status e a influência dele sobre as pessoas comuns chegariam ao fim. Ou seja, Jesus, sob a ótica dos fariseus e dos escribas, era uma afronta, era uma ameaça. E então, em vários momentos, várias oportunidades, eles vão provocar, vão tentar tumultuar mesmo o ministério de Jesus e, enfim, a sua obra. E neste caso, Jesus responde com um belíssimo ensinamento, com uma belíssima parábola. Vejamos agora o que o Caibar Schutter nos traz sobre essa parábola lá no seu livro. Então, acompanhe comigo a leitura. A parábola mostra bem claramente que as almas transviadas não ficarão perdidas nos labirintos das paixões, nem nas furnas onde medram os abrolhos, ou seja, nem nas cavernas de onde brotam os espinheiros. Como a ovelha desgarrada, elas serão procuradas, ainda mesmo que seja preciso deixar de cuidar daquelas que atingiram já uma altura considerável. Ainda mesmo que as 99 ovelhas fiquem estacionadas no local do monte, os encarregados do rebanho sairão ao campo à procura da que se perdeu. Ora, a partir do momento que nós alcançamos determinado estágio evolutivo, de elevação moral, nós temos a obrigação de amparar uns aos outros. Então, de nada adianta querer prosseguir no caminho se uma ovelha ficou para trás. Então, se um dos nossos irmãos ainda estiver desgarrado, o rebanho inteiro não vai prosseguir. Ele vai permanecer até que aquela última ovelha seja encontrada, resgatada e trazida de volta ao rebanho. Daí a necessidade de nós nos preocuparmos, no primeiro momento, com a família. Nós, seres humanos, somos seres gregários, vivemos em comunidade, necessitamos do convívio social e a gente acaba não se sentindo bem quando tem um ente próximo, um familiar, um parente ainda que não tão próximo, passa por uma dificuldade, passa por uma tribulação. E aí nós temos uma obrigação moral, uma obrigação legal, de nos assistirmos, de nos auxiliarmos uns aos outros. E à medida que a gente vai crescendo em humanidade, em espiritualidade, nós passamos a compreender que a humanidade inteira é uma grande família. E que além do desenvolvimento, da evolução moral individual, nós também evoluímos coletivamente. E a humanidade terrestre também passa por transformações e também está evoluindo. De modo que a Terra, o planeta Terra, deixará de ser um planeta de expiações e provas e passará a ser um planeta regenerado quando a sua humanidade também houver se regenerado. Ou seja, não basta que eu me preocupe apenas com o meu umbigo, não basta que eu me preocupe apenas comigo mesmo, é necessário que eu me preocupe com o próximo. É necessário que eu coloque as minhas potencialidades, seja o meu conhecimento, a minha riqueza, as minhas habilidades manuais, a serviço do próximo. Na medida em que nós vamos deixando o império do eu e passamos a assumir a importância do nós, como coletividade, vamos evoluindo. Por consequência, individualmente, cada um se torna melhor. Daí que todo o rebanho vai progredir coletivamente. Individualmente fazemos a nossa parte, mas nunca nos esqueçamos, fazemos parte de uma coletividade maior que devemos algumas obrigações uns para com os outros. Vejamos agora então a nossa próxima parábola, que é a parábola da dracma perdida. Acompanhe comigo a leitura. Ou qual mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende uma candeia, varre a casa e procura diligentemente até que a encontre? E ao encontrá-la, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque encontrei a dracma perdida. Eu vos digo que, desse modo, há mais alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Essa parábola bem curtinha, só tem 2 versículos, né? 3 versículos, na verdade, e ela vem na mesma linha da parábola anterior. Note que lá eram 100 ovelhas e uma se perde. Agora não, agora são 10 dracmas. E dracma o que que é? É uma unidade monetária, era uma moeda de prata. Então,
Para a época e para a região, dracma pode ser entendido assim, como uma unidade monetária, que era uma moeda de prata. Imagine então que tinha uma dona de casa, mais uma vez Jesus utiliza dos exemplos do dia a dia, ele vai falar de uma pessoa, de uma mulher na sua casa, que era algo absolutamente comum para aquelas pessoas que ele pregava, para que ele lecionava, e ela tem 10 moedas e perde uma. Ora, 1 em 100 tem um certo peso, tem um certo significado. 1 em 10 tem um peso maior. Perder 10% do orçamento familiar é um problema, é um peso. Então, quando essa dona de casa, quando essa mulher perde uma dracma, ela vai à busca dessa dracma, ela vai procurar essa moeda. Ela não vai simplesmente, eu tenho outras 9, então não preciso mais dessa. É essa aí que deixa-se perdida. Na verdade, não. Mais uma vez, numa analogia, cada uma dessas moedas, cada um desse bem de valor, representa a humanidade, representam seres humanos. Somos nós, espíritos criados por Deus, à sua imagem e semelhança. Todos nós somos pessoas muito importantes, muito especiais, únicas, mas isso não nos faz melhor que os outros. O fato de sermos únicos significa que a nossa parcela na sociedade faz com que a sociedade seja o que ela é. Então, se eu sou uma pessoa que representa problemas, eu sou a parcela problemática da sociedade. Talvez eu seja uma ovelha desgarrada, uma ovelha perdida. Talvez eu seja a moeda perdida. Agora, eu posso representar também todo o potencial, todo o valor que nós possuímos. Valor esse, valor moral, as nossas qualidades intrínsecas, aquilo que representa o nosso progresso e a nossa evolução espiritual. Vejamos o que o Rodolfo Caligares, lá no seu livro, traz dessa parábola. Ele diz o seguinte: o justo já foi pecador, o pecador há de tornar-se justo. Daí o júbilo entre os anjos, que são os justos no céu, por um pecador que se arrepende e se regenera. Inclusive tem uma musiquinha que a gente sempre canta no Centro Espírita, né, que diz que um dia todos nós seremos anjos. De fato, todos nós fomos criados simples e ignorantes. E por meio das experiências, nós vamos nos transformando, vamos nos progredindo, nos afastando da animalidade, nos aproximando da angelitude, nos tornando cada vez menos animais e mais humanos, e vamos, nesse sentido, deixando de ser o pecador, nos transformando em anjo, deixando de ser aquela ovelha que se desgarra, daquela dracma que se perde, para ser aquele que permanece junto ao rebanho e para ser aquele que demonstra em toda a sua potencialidade o seu valor. Infelizmente, muita gente acaba julgando, acaba afastando, acaba segregando. Existem pessoas que acreditam que o espiritismo deve apenas ser estudado nas salas dos centros espíritas, que é um exercício intelectual, filosófico, e esquecem da parte mais importante do espiritismo, que é a vivência no bem, a prática da caridade, o auxílio ao próximo, é o servir em vez de ser servido. Infelizmente, tem muita gente que se esquece de que quem precisa do remédio não é o sadio, e sim o doente, e que o remédio tem que ser levado onde é necessário. Nós precisamos entender que aquele que hoje se encontra na condição de pecador, de execrado da sociedade, é um irmão exatamente igual a nós. Tem as mesmas vontades, os mesmos desejos, as mesmas necessidades. E todos nós somos perfectíveis, ou seja, nós somos passíveis da perfeição. Mas também todos nós estamos passíveis ao erro. E o erro é uma etapa necessária da aprendizagem. Todos nós fatalmente erraremos em um ou outro momento da vida, em um ou outro aspecto. E aqueles que erraram não merecem a execração, mas merecem um apoio, uma mão amiga. A gente não está falando de passar a mão na cabeça, a gente não está falando de coadunar com o mal feito. Não, a gente está falando apenas de ajudar aquele irmão que caiu. Porque nada impede que nós passemos por provações e acabemos sucumbindo. Nenhum de nós está isento de falhar, de falir. E se nós falharmos, o nosso desejo é que encontremos uma mão amiga para nos sustentar. Então, por que não estender essa mão amiga? Por que não sustentar aqueles irmãos
que hoje são desvalidos, que hoje estão à margem da sociedade. Por que não abrir as portas do centro espírita para todos? Para as comunidades carentes, para os moradores de rua. Por que não o espiritismo ser colocado em prática pelos espíritas, atuando junto aos presídios, por exemplo? Pessoas que se desviaram dos ditames que a sociedade considera como sendo as margens da sociedade e que precisam ser resgatados, porque essas pessoas não serão marginais para sempre. Não existem penas eternas. Não existe um inferno para onde as pessoas vão e sofrerão eternamente. Deus, nosso Pai, é o Deus de misericórdia, não é um Deus vingativo, não é um Deus que pune. Portanto, Deus não quer o sofrimento do pecador. Deus quer a sua regeneração, a sua felicidade. Deus anseia para que cada ser humano se torne a potencialidade que ele é. Quando dizemos que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, significa que nós somos perfectíveis. E é importante que o Espiritismo saia da redoma, saia do seu nicho de pessoas, talvez de poder aquisitivo um pouquinho mais alto, talvez de um pouco mais de escolaridade, talvez ainda pessoas que se julguem intelectualizadas. Nada disso adianta se nós não nos valermos das nossas potencialidades, desse conhecimento, dessa vivência espírita, para fazermos a diferença na sociedade. Nada disso conta se nós não transformarmos a realidade na qual nós estamos inseridos. De nada adianta decorar o Pentateuco Espírita, conhecer toda a série André Luiz, a série Emmanuel, se isso não te transformar numa pessoa melhor, se isso não te transformar num ser humano melhor, se não te transformar em alguém que entenda que o pecador e o santo são muito, muito semelhantes. A linha que separa um do outro é muito tênue. O que separa o pecador do santo é o resultado das escolhas que fez ao longo das suas existências. E considerando que o espírito é imortal e que nós temos o infinito pela frente, nós temos a eternidade pela frente, esse tempo que passamos aqui na encarnação é um tempo muito curto. É um tempo que talvez fosse até desprezível diante do cômputo geral. Daí a necessidade de nos esforçarmos dia a dia, porque dia após dia, se transformando, se policiando, tolhendo e aparando as próprias arestas, nós vamos nos transformando do pecador no santo. E por fim, nós vamos encerrar fazendo nossa prece. Eu gostaria que vocês acompanhassem a imagem na tela de vocês. Nós temos aí uma representação de Jesus com um cajado de pastor na mão, pastoreando as ovelhas. Que nós possamos, nesse instante, elevar os nossos pensamentos a Jesus, o nosso pastor, o pastor de almas, para que nos auxilie a nos mantermos coesos nesse rebanho infinito que é a humanidade, que nós possamos nos envolver no conjunto desse rebanho, não deixando que os nossos irmãos, outras ovelhas se percam pelo caminho. E se porventura nós nos perdermos, nós nos desgarrarmos, que nós tenhamos a certeza de que Jesus, o nosso pastor, vela por nós, buscará por nós e que, se preciso for, nos carregará em seus ombros. Que assim seja. Para sempre dentro